Amor e Monstros não é um filme que tenta reinventar os filmes de futuro pós-apocalíptico, mas ele é uma aventura bem divertida de se acompanhar. Gente, esse é mais um vídeo de filme indicado ao Oscar. A gente fez crítica de todos os filmes indicados ao Oscar de longa-metragem, tanto ficção quanto documentário. Só curtas que a gente não fez críticas, com exceção do meu curta preferido. Então essas críticas estão aqui no canal do YouTube e algumas lá no Instagram. A gente não conseguiu trazer todas pra cá. Lá no Instagram as críticas são um pouco mais curtas. Então esse ano finalmente a gente conseguiu fazer crítica de todos os filmes indicados nessas 20 categorias. Para quem está acompanhando toda a nossa cobertura do Oscar, eu acho que vale muito a pena conferir todas elas ou a que interessar a vocês. Esse é um filme de 2020 que chega no Brasil em 2021 pela Netflix, mas ele é originalmente uma produção da Paramount. Então a Paramount inicialmente distribuiria esse filme no cinema, mas como aconteceu com todos os filmes desse estúdio durante a pandemia, eles acabaram ou adiando ou vendendo para outros estúdios. E aí a gente chega no Brasil com a distribuição desse filme pela Netflix. E esse é um filme que eu não dava nada por ele, mas ele acabou me surpreendendo bastante. Além de ser uma aventura bem divertida nesse futuro pós-apocalíptico, ele é surpreendentemente um filme também com muito coração, que foca muito nas questões dramáticas, e isso eu acho que me ajudou pelo menos a me envolver mais com o filme, apesar dele ser bem derivado de muitos filmes desse gênero. A direção fica a cargo do Michael Matthews e a gente tem como protagonista o Dylan O'Brien, que não é um grande ator, mas ele tem muito carisma. Então, em filmes desse jeito, nesse tipo de aventura, em filmes de ação, ele consegue convencer e sustentar o filme como protagonista, justamente porque parece que ele tem aquele estilo dele que faz a gente gostar do personagem, mesmo quando o personagem não tem tanto desenvolvimento assim. Não é o caso aqui, o personagem aqui ele é até bem desenvolvido. Então a gente começa o filme como a gente está acostumado em quase todos os filmes de futuro pós-apocalíptico. É o tipo de abordagem que eu queria ver abordagens mais inventivas, como fez Um Lugar Silencioso, por exemplo. Aqui a gente tem o personagem narrando tudo aquilo com uma narração em off, e a gente vendo também alguns desenhos aqui e também notícias de jornal que explicam como o mundo ficou daquele jeito, como o mundo ficou com apenas 5% de sua população e como criaturas ficaram gigantes e começaram a caçar os humanos e se tornou um lugar praticamente inabitável, e os humanos acabaram indo para esconderijos, lugares subterrâneos para se esconder dessas grandes criaturas. Dava para fazer isso de uma forma um pouco mais inventiva. Como eu disse, eles usam os mesmos recursos aqui que a gente já viu 1 milhão de vezes, e isso eu confesso que me incomodou um pouco, assim como os primeiros momentos do filme, em que ele cria aquela rápida dinâmica dentro do bunker do protagonista, a relação dele com os outros personagens, com várias e várias piadinhas que usa meio que aquele estilo Marvel, aquele estilo de quebrar o drama sempre com uma piada, e tudo isso cria um começo que é bem genérico, mas que melhora muito a partir do momento que esse personagem embarca nessa aventura. Ainda assim, o personagem em si tem muito de outros personagens desse gênero. Por exemplo, o protagonista de Zumbilândia é muito parecido tanto com o uso da narração em off, tanto com a ideia dele ser um personagem sozinho naquele mundo perigoso, e também a ideia de escrever um guia para guiar as pessoas para sobreviver naquele mundo. E tem outras referências aqui, ou falta de originalidade, que trazem bastante do Zumbilândia, que por sinal tem crítica aqui no canal, tanto o primeiro quanto o segundo. Então a gente tem a menininha ali que lembra muito a Little Rock, lá de Zumbilândia, e o outro personagem que lembra muito o Tallahassee, também lá de Zumbilândia. E como esses personagens vão se relacionar. Essa ideia de ser personagens sozinhos naquele mundo e como eles são apresentados, as características deles. Não é nada muito original nesse sentido. Outro recurso que a gente já viu também é o do cachorro como companheiro do protagonista em um futuro distópico, em um futuro pós-apocalíptico. A gente viu isso, por exemplo, em Eu Sou a Lenda, só que essa questão eu já gosto um pouco mais. Aqui o cachorro tem muita humanidade, não sei se esse seria o termo correto, mas ele
consegue se relacionar muito bem com o protagonista e criar um laço ali muito bom. E é sobre isso que o filme funciona muito bem pra mim, sobre o laço dramático desses personagens dentro de uma aventura em um mundo super perigoso. Então, a direção vai trabalhar muito bem a questão de que parece que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com aquele protagonista. O senso de perigo é muito bem trabalhado aqui, como a câmera faz isso, como a câmera está sempre sugerindo, como a câmera está mostrando alguma coisa acontecendo em determinado lugar atrás do protagonista e ele não está vendo. Então a gente vê que ele vai ter sempre obstáculos para passar e ao mesmo tempo ele vai ter toda essa evolução de um personagem que travava na hora H até um personagem que vai conseguir sobreviver naquele mundo super perigoso, e como esses personagens que vão passar pelo caminho dele e salvar ele algumas vezes, como a menininha e o outro cara, como, por exemplo, o próprio cachorro, até o momento em que, fluidamente, ele vai começar a conseguir lidar com aqueles monstros por conta própria. Então, em certa medida, esse filme ele vai adotar muito da característica dos videogames, a narrativa de videogame, que eu falo bastante aqui no canal, que é essa de fases a serem superadas. Então, vai ter uma criatura, ele vai matar essa criatura, a montagem vai dar um respiro pra gente, para depois entrar uma outra criatura, na maioria das vezes uma mais perigosa ainda. E aí, mais um respiro, algum momento para desenvolver esse personagem e mais uma criatura ainda. Então, é bem essa lógica de um videogame, que a gente vai passando de fase, de fase, de fase, até chegar na grande fase final. Então esse filme é um videogame em um futuro pós-apocalíptico com criaturas super perigosas, e a direção consegue equilibrar tudo isso muito bem. Ele consegue trazer o tom aventuresco, ao mesmo tempo que traz esse tom e essa ideia de urgência, essa ideia de perigo constante, que até quando parece que o personagem se tranquilizou, que ele acabou de resolver algum problema, vai surgir um outro logo em seguida, e ao mesmo tempo, surpreendentemente, desenvolver muito bem os laços dramáticos. Então tem o trauma do protagonista, tem a relação dele com a namorada, tem a relação dele com o cachorro, com as pessoas do outro bunker e também com todos aqueles que vão passar pelo caminho dele. Então é um protagonista bem desenvolvido, com um arco dramático aqui, algo que a gente não está acostumado a ver em filmes desse tipo, em filmes de aventura até meio adolescente em algum sentido. Além disso, tem mais um detalhe de roteiro que eu gosto, como o filme vai trabalhar bem em foreshadowings, então ele vai colocar pequenos momentos, pequenas pistas que lá na frente vão ajudar o protagonista a resolver algumas coisas. Só que não dá pra falar de Amor e Monstros sem focar no que é o de maior destaque aqui, que é essa ambientação e principalmente as criaturas. São criaturas que a gente conhece, mas que foram mutadas e acabaram ficando gigantes e com várias diferenças daquilo que a gente está acostumado. E aqui o CGI faz um belíssimo trabalho, então eu acho a indicação a melhor efeitos visuais muito justa, e essas criaturas elas parecem muito críveis ao mesmo tempo. Aquele ecossistema parece funcionar muito bem, não só as criaturas que vão atacar ele, mas também quando ele está andando em um determinado lugar e a gente vê uma criatura passando no trailer atrás dele, uma outra criatura escondida em outro lugar, ou uma outra criatura que a gente acha super ameaçadora e a gente vê que não é tão perigosa assim. Então todo esse trabalho de criar um ecossistema próprio aqui, que acaba diferenciando o filme de certa forma dos filmes de zumbi, que é o mais tradicional em futuros pós-apocalípticos, e que, se a gente pensar bem, esse filme tem uma estrutura parecida com a de filme de zumbis, mas consegue se renovar um pouquinho no sentido de trazer outra ameaça que não os mortos-vivos, que não os infectados. Então, Amor e Monstros é um filme que pra mim funcionou muito bem como essa aventura em um futuro pós-apocalíptico, com um protagonista muito carismático, uma direção bem consistente e que consegue criar todo um mundo diferente. Um mundo que não é original, uma narrativa que não é original, nem nos elementos trabalhados nos personagens e nem também nesse formato de narrativa de videogame. Mas no geral é um filme consistente e com efeitos visuais muito bons, que consegue uma indicação justa para o Oscar, ainda mais em um ano que não teve blockbusters e que quase não teve filmes com bons efeitos visuais. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7 para Amor e Monstros. Espero que vocês gostem do filme também. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês estão achando da nossa cobertura do Oscar, se vocês já viram todos os filmes, quais vocês já viram. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver o nosso podcast, para ver o nosso Instagram, que tem várias e várias críticas do Oscar lá no Instagram. Por hoje é isso e corta.